Nessa última atualização, o Caliban recebeu um novo mod de ampliação para sua primeira habilidade, Razor Gyre, e agora esse mod permite com que você consiga juntar inimigos com essa primeira habilidade e, junto dos seus ortolistas, simplesmente bombardear todos eles com dano e procs elétricos, mas assim, muitos procs elétricos. Agora, quando você está utilizando esse mod de ampliação do Caliban, os seus ortolistas, e ressaltando aqui, somente os ortolistas, os outros dois não são afetados por esse mod, causam muito efeito de status elétrico. E como o Caliban é o único Warframe do jogo que causa esse efeito de status tal, pra quem não sabe, o efeito de status tal é basicamente um efeito que faz com que o seu inimigo esteja mais vulnerável à chance de status. Cada acúmulo desse efeito é igual a 10% a mais de vulnerabilidade à chance de status. Então, por exemplo, quando você tem os 10 acúmulos de tal, o inimigo tem vulnerabilidade de 100%, o que basicamente faz com que você cause o dobro de efeito de status. E é justamente por conta dessa pequena sinergia entre as habilidades do personagem que faz com que você cause tanto proc elétrico. É justamente pelo fato de que você causa muito tal e no fim das contas você não tem que fazer nada. Quando você junta inimigos com a primeira habilidade, você já causa esse efeito de status. Então, basicamente, os inimigos que você junta já vão estar ali basicamente sentenciados à morte. E essa nova utilização do Caliban tornou ele muito mais confortável, mas muito mesmo. Isso porque essa primeira habilidade dele já te faz tudo o que poderia fazer. Quando você atinge inimigos, você recupera vida, você recupera escudo e você também recupera 25% da energia gasta quando você utilizou essa habilidade para cada inimigo que você acertou. Então, em resumo, se você acerta 4 inimigos, você pegou 100% do que você gastou. Se você pega mais inimigos do que 4, você já vai pegando energia adicional. Então, em resumo, se você pegar vários inimigos, você começa a acumular mais energia ainda. E como eu falei, é baseado na quantidade de energia que você gasta. Se você tiver uma eficiência menor, você ganha mais energia, porque você gasta mais. Então, energia não é um problema, desde que você continue usando essa habilidade o tempo todo. E é exatamente isso que a gente vai fazer utilizando esse mod de ampliação, usar isso o tempo inteiro. Então, sabendo disso, tudo que a gente vai fazer aqui agora, por exemplo, é equipar Blind Rage, porque ele aumenta a nossa força e diminui a nossa eficiência, que é justamente o que a gente procura. Junto disso, a gente também vai utilizar Umbral Intensify para mais força, sem reduzir nossa duração como Transcend Fortitude, e de Arcano, Arcane, Camisado, que dá pra gente 60% de força e 20% de aumento de velocidade das nossas summonações. Se você não tem Arcane Camisado, você pode usar, por exemplo, o Ampliação Exúvia, que fornece a mesma quantidade de força, porém você tem que destacar essa força, você tem que matar inimigos e acumular tudo isso de uma vez, enfim. Para aumentar mais o dano das nossas summonações, a gente pode utilizar aqui no mod de aura Summoner's Wrath. Para quem não sabe, esse mod é um multiplicador de dano final. Então vamos supor que, por exemplo, a sua summonação cause 1000 de dano. Se você estiver utilizando esse mod, ela vai causar 1750. Então vale muito a pena utilizar isso daqui. Inclusive, esse mod se acumula de forma aditiva junto com o Roar, que a gente pode acabar utilizando nessa build, e eu vou abordar isso daqui mais futuramente no vídeo. Para a gente conseguir maximizar a quantidade de inimigo que a gente puxa e em seguida mata, a gente vai utilizar algo Reach e Stretch. Vale ressaltar que mesmo o seu ortolista procando o efeito de status elétrico, Arcon Stretch infelizmente não funciona aqui, então você não precisa equipar. E é claro que junto disso tudo a gente vai utilizar Primate Continuity para a gente ter mais tempo de duração ali nos nossos ortolistas, nas nossas summonações, e Primate Flow. Vale relembrar que a gente não vai utilizar nada para regeneração de energia, porque não é necessário. A primeira habilidade, como eu falei, já vai regenerar tudo o que você precisar. E agora, falando sobre sobrevivência, o Caliban torna tudo muito mais fácil, mas muito mesmo. Por exemplo, você tem a terceira habilidade, que só de estar ativa tá te ajudando a regenerar escudo. Você tem a primeira habilidade, que como eu abordei anteriormente no começo do vídeo, também te regenera escudo. E você tem a passiva, que funciona de forma muito semelhante ao Adaptation. Porém, o Adaptation chega a 90%, a sua passiva chega a 50%. E talvez você esteja se perguntando, ok, se eu usar Adaptation, eles vão se somar e vai chegar a 100% de redução de dano? E eu te respondo, infelizmente, não. O jogo, nesse caso, vai priorizar a maior porcentagem. Como a Adaptation tem maior porcentagem, ele vai fazer com que a sua passiva seja aqui, não ironicamente, inútil. Ela não vai fazer diferença. Nesse caso, se você quiser se aproveitar da passiva, você pode utilizar outra coisa aqui. Como, por exemplo, eu estou utilizando Primate Redirection para aumentar a quantidade
habilidade de escudo. Você pode usar qualquer outra coisa aqui, isso daí vai ficar a critério de gosto, mas tendo isso em mente é muito importante você saber que se você usar Adaptation, a sua passiva não vai funcionar. E é claro que o último arcano aqui que sobrou, você também pode fazer o que você quiser, mas para a gente tornar tudo ainda mais fácil, você pode usar um Aegis aqui se você preferir, para melhorar a regeneração de escudo, ou você pode colocar alguma coisa que aumente mais a sua força também. Vai ficar a critério de gosto. Sinceramente, eu deixei o Arcane Aegis para ter mais facilidade, principalmente quando a gente for fazer algo de alto nível. Mas calma aí, porque dá pra gente aumentar ainda mais o nosso dano aqui. Primeiro falando sobre os fragmentos. A melhor opção aqui, na verdade a única opção que de fato funciona, é utilizando fragmentos de aumento de força. Você tem ali aquela opção do fragmento roxo, que aumenta o dano que você causa com a habilidade quando o inimigo tá sob o efeito de status elétrico. E infelizmente esse fragmento não tá funcionando, então não tem por que você equipar ele. A única coisa que tá fazendo diferença de fato é o aumento de força. Outra coisa que você pode fazer aqui, se você quiser, é claro, para aumentar mais o dano que você causa, é utilizando o foco de escola Madurai. Quando você utiliza 2 Void Slings consecutivamente, você ganha um buff de aumento de 40% de força, o que é muito bacana, mas, como eu falei, não é obrigatório. Você também pode aumentar o seu dano infundindo Roar no seu Caliban. Inclusive, Roar funciona como se fosse um mod de facção universal que também se aplica a habilidades. Então é disparada aqui a melhor opção. E aí você tem uma escolha que você pode fazer. Qual habilidade você removeria? Ou a segunda habilidade do Caliban, que você torna os inimigos vulneráveis a dano, ou a quarta habilidade do Caliban, que você basicamente remove a armadura deles. E o que eu posso dizer pra vocês é, tanto faz, você pode remover qualquer uma aqui. Eu, por exemplo, removi e recomendo com que vocês removam a quarta habilidade. Por mais que ela remova a armadura, o que é muito bom, infelizmente você tem que ficar parado e tem que esperar a habilidade terminar para poder voltar a se movimentar, o que pode ser um pouco anticlimático se você quer ficar spamando a primeira habilidade com esse mod de ampliação. Então, infelizmente, acaba que juntar os dois não dá muito certo, pelo menos eu não acho que deu. Você pode manter a quarta habilidade removendo a segunda, mas, sinceramente, recomendo você tirar a quarta. E como o foco da build é ficar spamando a primeira habilidade para juntar inimigo e matar inimigo, por que não ficar usando também uma Primer pra gente procar efeito de status viral no inimigo, tornar ele mais vulnerável a dano e maximizar o dano que a gente causa, dando mais longevidade para nossa build. Não é obrigatório, você faz se quiser, mas se você puder fazer, é muito bom. De companheiro aqui não sobra muita coisa pra gente poder ficar fazendo, porque não sobra muita função também pro companheiro. Você tem regeneração de escudo com Caliban, você tem regeneração de energia, você tem agrupamento de inimigos, você tem vulnerabilidade a dano, você tem vulnerabilidade à chance de status e você tem o dano. Você não precisa de nada, então acaba que tanto faz. Você pode usar um Panzer pra procar viral e você não precisar da Primer, mas eu já te adianto, não é tão eficiente quanto uma Primer. Você pode usar, por exemplo, um Diriga pra fazer a mesma coisa, ou, por exemplo, você também pode utilizar algum Kubrou para tentar sinergizar com o Set Mecha. Lembrando que para tornar o Set Mecha viável de fato, você deveria pelo menos usar aqui um mod na build do seu Warframe. Tem 2 mods que a gente pode utilizar, mas eu não recomendaria você tirar Summoner's Wrath, porque ele aumenta muito o seu dano. Nesse caso, você pode tirar se quiser, mas, como eu disse, eu não recomendaria. Para você colocar algum outro mod aqui do Set Mecha, você poderia tirar o que você preferir. Se você acha que você tem muita força, você pode tirar um Brow Intensify. Se você quer usar Overextended, você pode tirar algum mod de alcance e colocar no lugar desse mod de alcance. Ou você pode simplesmente não usar Primed Redirection, assim como eu, e colocar também no lugar desse mod. Fica a critério de gosto, porque o Caliban ele te dá essa liberdade para você fazer o que você bem entender. Enfim, rapaziada, é até engraçado porque pensando há alguns anos atrás o Caliban era uma piada, ninguém jogava de Caliban, ninguém se importava, e hoje em dia ele realmente é interessante. Não é quebradíssimo, mas caramba, é muito bom. Por incrível que pareça, ele é o personagem que se você quiser buildar, você consegue fazer de tudo com ele, porque ele tem um kit muito completo. Bom, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis!